Túlio. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a mega abrangência dentro da holomaturologia, que é a condição da presença vivificadora da consciência na intimidade do cosmos, empregando com inteligência um instrumento fundamental e insubstituível da energia imanente. Agora, aí nós vemos a abrangência evolutiva máxima pessoal das atividades, a capacidade de abranger por meio da convivialidade, a qualidade da abrangência da presença da consciência no cosmos, a esfera de ação da personalidade humana, a explicitação inescondível dos interesses básicos da pessoa, a relevância comunicativa da abrangência dos dicionários cerebrais pessoais, a condição do atacadismo consciencial específico da consciência, o alcance da mega-visão da consciência, o âmbito de influência da pessoa, a área de atuação pessoal, a abrangência da própria liderança, o universo da interassistencialidade pessoal, o nível pessoal da aglutinação interpessoal cosmoética, o perímetro energético e parapsíquico da energosfera pessoal e da força presencial da consciência. Nós falamos também sobre a vivência do binômio coexistencial, admiração-discordância. A união da holomaturologia, da cosmovisiologia e da mega-priorologia expande a qualificação das abrangências pensênicas da consciência lúcida, quando interessada na evolução consciencial. De modo que a maturidade, a cosmovisão e a prioridade. Você já aplica a mega abrangência prática com a união teática da holomaturologia, da cosmovisiologia e da mega priologia na vida dia a dia? Desde quando? Esse é o verbete 1227, 3 páginas, 41 alogias e 6 máximas, tá certo? Agora aqui pergunta. No caso da reforma gramatical portuguesa, percebo que a tolice sem necessidade. Quer saber qual a sua opinião a respeito do assunto. E aqui está perguntando, o senhor está aderindo a Wagner Peixoto, a novidade linguística? É ele mesmo que estava, esse é o nome dele. Eu quero dizer o seguinte, eu achei muito fraquinha a reforma. Eu sou favorável à reforma, sim. Eu não acho que não deve fazer, não. Deve fazer, sim. Mas, por exemplo, sobre o Ziffer, eu já faço alterações maiores há muito tempo. Eu acho que ela foi fraquinha, podia ser uma coisa mais abrangente. Mas tem que ir devagar, porque os portugueses são muito conservadores. Então, eles já estão dando conta só nessa coisinha assim. Pensou, se tivesse feito uma coisa mais abrangente, né? Eles têm dificuldade de deixar o osso. Português é Rottweiler, europeu é Rottweiler, alemão é Rottweiler. Todos eles têm dificuldade de abrir a boca para deixar o osso. Não, é a boca, que é o osso é na boca. Outra pergunta. O heteroassédio pode anular o livre-arbítrio? Sim. O heteroassédio, primeiro, anula o livre-arbítrio do assediador. Cedo ou tarde, aquilo vai dar na cabeça dele. Assédio, intrusão, é cuspir para cima. Vai dar na cabeça da pessoa, no olho dela. Agora, é também anula o livre-arbítrio do assediado, quando ele se subjuga, se submete, joga a toalha, e às vezes até gosta, que é o processo da síndrome de Estocolmo, que é a síndrome também da ectopia afetiva, né? As SEA, que isso é um erro. Tem gente que gosta do assediador. Isso é a síndrome da ectopia afetiva. Outra pergunta. O professor pode exemplificar e detalhar a frase enfática do verbete cognato? É outro verbete. A frase é: a raiz da estrutura do mega-conhecimento conquistado no passado aponta no presente a meta próxima da estrutura do mega-conhecimento a ser conquistado no futuro imediato. Você, por exemplo,
Você trabalhava antes com um processo psicomotriz muito forte. Então, dirigia um monte de gente, e aquilo tinha muita atividade, muita ação. Era uma aplicação intelectual muito séria, mas tudo na base do cerebelo, da psicomotricidade. Agora, com o passar do tempo, você foi estudar para essa vida, falou assim, não, eu tenho que ficar um pouco mais quieto agora. Tem que anular a força do meu cerebelo. Aí você vem trabalhar apenas com mental soma. Então, veja, a raiz da estrutura do mega conhecimento conquistado no passado. Você conquistou o conhecimento de que não valia a pena dedicar uma vida inteira, com todos os esforços, com toda a energia, a um processo apenas psicomotriz, que é o processo da ação. Ficou de um lado para outro, desacisado, desassossegado. Agora, no presente, então, você foi estudar aquela estrutura do mega conhecimento e resolveu conquistar uma condição melhor nessa vida, ficando mais quietinho. Essa pessoa que eu estou falando, ela não tem muita facilidade para caminhar, para se andar, entende? Então, eu estou falando usando a autocobaia, né? Ele é o autocobaia, para mostrar a realidade dele, a gente entender isso. Agora, uma coisa, essa noite eu estava olhando a gatinha lá, a Crystal, e ela sentou assim, ficou igualzinha a efígie. Sabe a efígie lá perto das pirâmides? Agora, então, eu estava olhando e falei assim, bolas, aquele cara que deu tiro na efígie para ficar na história, ele deu um tiro de canhão e quebrou o nariz da efígie, que é no caso aí, o nariz seria o focinho. Agora, então, veja, ele fez a efígie tipo gato persa. Quer dizer, sem querer. Pois é, não, aquela posição que ela está lá, a efígie, quebrou o nariz. Agora, veja, a cara dela ficou de gato persa. Os persas têm uma relação com o Egito. Não é verdade? Não tem? Não é uma coisa estranha? Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, a gatinha, a hora que eu olhei para a gente, a efígie sem nariz. Que a minha gatinha não tem nariz absolutamente nada. Os buracos da narina dela 2, 3 milímetros só. Ela não tem nada. Você olha para ela, você não tem nada, só tem aqueles 2 furinhos aqui, que é o processo do gato persa, né? E essa raça dela é típica disso. Entende? É tanto que ela espirra à toa, porque qualquer coisinha mexe naqueles buraquinhos. É um tal de espirrar, que é um negócio. Mas vocês entenderam, né? Aquele cara, ele é louco, né? Um psicótico. Ele fez aquilo para ficar na história. Agora, o tiro de canhão só arrebentou o nariz da efígie. Agora, o que é engraçado é isso. Nunca vi ninguém ver. Ele transformou a efígie no gato persa, que tem relação, porque persa com o Egito tem uma certa similitude, né? Lá na raiz tem é parente seu, né? É isso. Você sabe, esse negócio de Persa e Irã tem um certo parentesco, muito sério. Não chega a ser árabe, nada disso, mas né? É o domínio. Agora, aqui outra pergunta. A consciência, quando alcança a condição de serenão, o que acontece com as consciências de seu grupo evolutivo? Elas vão ser enriquecidas pela assistência do serenão, que é o que acontece conosco atualmente. Se você já está na fase de virar serenão, por favor, vire logo, para você ajudar a gente. Esse é o caminho, né? Tudo vai melhorar. Nada vai ser como era antes. Que eles mesmos, eu tive estudando e eu vi algumas incoerências dentro da própria regra que eles colocam. Poderia ser melhor. Só um exemplo seria o bem, o advérbio bem. Então, ele quando começa com uma palavra, ele pode ser, com uma consoante, ele pode ser aglutinado. Tipo, bem fazer, mas bem tem feito. outras que já não são assim. Exatamente, mas daí ele fala, bom,
bem mandado não dá para ser, tudo bem, porque tem, no caso aí, 2 M's. Mas, por exemplo, ele coloca também que bem criado não poderia ser. E, na verdade, bem criado, você pode colocar o M sem problema e fazer como ele fez com as outras, bem fazer. Outra coisa também, eles deviam de cortar certas letras, certas vogais que tem nas palavras, para cortar o hífen, como eu faço. Eu já faço isso há muito tempo. Agora, o que eu faço não prejudica a compreensão. O que eu vejo mais sério numa reforma ortográfica é não prejudicar a compreensão dos usuários em geral. Se não prejudica, ninguém pode reclamar, porque vai entender logo. Se você faz uma coisa para ficar mais fácil, assimilação, apreensão, entendimento, ninguém pode reclamar. Entendeu? Agora, eu sei que tudo isso, seja a reforma deles, ou a minha reforma, ou a reforma do Joaquim, ou do Antônio, não interessa. Isso aí é só a gente tem que ver com o tempo, se pega ou não. Você já sabe, aquele monte de palavra que arranjaram, igual ludopédio, aquelas coisas todas, nada pegou. Nenhuma delas pegou bem assim. Com vescote em vez de piquenique, ludopédio em vez de futebol. Quer dizer, não pegou nada disso. Tem uma série delas, são dezenas de palavras sobre isso, que elas não pegaram. E outra coisa, as palavras que criaram eram muito bem feitas. Mas não resolve, na prática, isso não fonou-se. No caso aqui, eles confundem, porque eles unem mal criado, mas bem criado. Eles não unem, mesmo dizendo que poderia ser unido já na regra. Quer dizer, eles confundem a pessoa, isso é totalmente uma bobajada. incoerente. Agora, veja, esses puristas da gramatiquice, gramaticoides, eles são todos piradinhos em matéria de... Sabe, ó, o problema todo é esse. São muito fechadinhos, né, da situação. Então, a bitola piora tudo. Mas o que há? A não mudança é por causa da tradição, mas eu vou perguntar, essa mega abrangência, lógico, aqui se juntou a cosmovisão, que a mega abrangência tem a ver com cosmovisão. Tem. Maturidade e prioridade. Eu entendi isso, mas eu queria que você aprofundasse a maturidade e prioridade. O caso todo é o seguinte, a mega abrangência, a pessoa tem que saber, porque às vezes ela chega na mega abrangência e nem percebeu que chegou. Ela já está influindo de uma tal maneira no cosmos que ela não percebe, às vezes. Então, isso é muito importante, que ela tenha a maturidade para entender e se localizar, se auto-identificar, se posicionar com lucidez, com consciência, dentro daquilo que ela faz. Agora, a cosmovisão, ela vem quando a pessoa se localiza, se identifica, sabe o que está fazendo. Isso eu estou falando do ponto de vista da pessoa boa, equilibrada, mas veja, que ainda não atingiu uma maturidade suficiente. Agora, a mega priorologia, na hora que a pessoa descobre o nível de abrangência que ela exerce, o poder que ela tem vamos dizer, de fazer assimilação com o ambiente, ela tem que priorizar isso do ponto de vista evolutivo, visando a si mesma e o grupo evolutivo dela. Então, a questão da maturidade, da cosmovisão e da prioridade, eu considero isso como inevitáveis, é o mais sério, é a coisa mais séria de tudo. Agora, a última coisa, na definologia você dá destaque à energia imanente. Eu entendi porque que não adianta falar em energia consciencial, o processo é o uso da energia imanente. Mas ela tem a ver por causa do parapsiquismo que vai potencializar a mega abrangência, é por isso? É isso. Não, e outra coisa, não tem jeito de você funcionar no cosmos sem energia imanente. Agora, eu não quis falar isso sobre energia, né, a consciencial, a pessoal, a individual, porque não é o caso. O processo é saber usar a energia da matriz, a energia básica, fundamental. Então, porque tudo que a pessoa está usando é dela mesma, isso aí é óbvio. Mas agora, a qualificação da energia imanente que você usa é que é importante. Então, a sua energia consciencial, o que interessa nela é o seguinte:
qual a qualidade de energia imanente que a sua energia consciencial expressa. Mas vamos dizer, essa energia imanente vai potencializar o parapsiquismo, é isso? Não, vai potencializar tudo que a pessoa faz. Agora, se ela fizer também errado, ela acaba desviando da desviologia da história. Aquilo é auto-enganologia, vai piorar mais. Então, o problema todo, precisa ter maturidade nisso. Senão, para onde nós vamos? É que junta várias coisas. Agora, você deu destaque à maturidade e prioridade. Eu dei destaque demais ao processo do holopensene pessoal da pessoa, sem falar muito em holopensene. Mas eu falei da esfera, da abrangência, no alcance, no âmbito, no universo, na aglutinação, no perímetro, na energosfera. Agora, tudo isso é o holopensene. É aí que eu chamo a atenção da história. Agora, tudo o que eu desejo com isso é mostrar para aquela pessoa que nunca pensou na própria abrangência sobre a importância dela alcançar a holomaturidade disso. Essa autoconsciencialidade evolutiva dela, nesse momento evolutivo. Por isso que esse verbete é da holomaturologia. Agora, você veja, esse processo de holo, que é o problema abrangente, isso pega tudo, né? Vai depender dessa mega abrangência a mudança na sua holobiografia. Então, a holomaturidade, ela é que vai, é a causa também, uma das causas da mega abrangência. Não, uma coisa puxa a outra, né? Elas são mutuamente super influenciadoras, quer dizer, elas interagem reciprocamente. Isso é inevitável, tem jeito. Agora, o que eu quero é chamar a atenção de vocês para a cosmovisão. Você entendeu, né, Kátia? A situação aí é o que eu vivo falando aqui. Agora, o que eu vejo, a cosmovisão, ela que dá mais, dá para entender melhor a mega abrangência. Isso. Porque é duro, né? Agora, quando a pessoa ela é muito egocêntrica ainda, ela puxa a brasa para o egão. Então é aquele caso lá da pessoa lá da monarquia. Os meus domínios, o sol não se põe nos meus domínios. Então é uma mega abrangência violenta. Essa é a maior que tem. É o Hitler, a hora que ele queria fazer uma cultura alemã teutônica para 1000 anos. A sociedade ia durar 1000 anos. Tudo isso visando matar os outros e ficar só alguns. Quer dizer, uma loucura. Agora você veja bem, o que é que os bugres, os índios bem primitivos fazem? Eles matam todo mundo para a floresta ser só deles. O Hitler estava nesse nível, mesmo jeito. Entende? Mesma coisa, um bugre. É um bugre, a ideia é de bugre. Então você veja bem, uma manifestação dos nazistas é típica dos primatas. Entende? É aquele bicho que dentro daquele perímetro dele, da abrangência de manifestação, aonde ele tem a comida, nenhum concorrente vai entrar. Então ele queria acabar com tudo isso. E uma coisa muito séria nele, ele não mandou matar só aqueles que eram contra ele, não. Ele mandou matar também os alemães, um monte deles que deram contra ao posicionamento e aos princípios dele. Você veja como é que é isso. Por exemplo, entre os bichos, os primatas, nem sempre eles fazem isso. Eles não vão matar o próprio irmão. Eles matam o outro, o inimigo, o adversário. Aquele que está do lado de lá. Mas não esse que está aqui junto dele. Agora, então, quando o homem vira bicho, a ferocidade dele fica super sub-humana. Você me entende? Que vários autores que colocam, não sou eu, que a Alemanha ela é mais de altos e mais alto e baixo de todo mundo, porque ao mesmo tempo que gerou os melhores pensadores, gerou o nazismo. Mas olha, mas eles estão combatendo e combateram esse tempo todo e até hoje ainda estão combatendo, alguns deles, né? Os judeus, que são também os caras que têm mais inteligência em matéria de raça. Porque a maior parte dos prêmios Nobel, mas também é alto e baixo. Tudo é deles.
também tem altos e baixos bastante, porque ao mesmo tempo que é o mais belicoso... Agora, outra coisa, os judeus são fechados demais em si mesmos. Os alemães queriam se fechar cada vez mais nisso. Até um certo ponto, eles estavam combatendo uma coisa que eles estavam querendo para eles. A verdade é essa. Uma outra coisa, aquele negócio de aplicar tudo que tinha, o ouro dos dentes dos cadáveres, o cabelo que foi vendido para fazer roupa, para fazer, vocês sabem, né? Os cabelos dos que eram, antes de queimar, eles cortavam o cabelo do povo lá, depois do gás. E aquilo era mandado, tinha uma fábrica que fazia os objetos e tecia pelos cabelos humanos. Tem tudo isso, tem fotografia, tem os livros com tudo isso. Agora, o pior é que alguns fizeram capa de livro com a pele. Isso é que foi o pior. Agora, esses grandes expoentes judeus, os autores que falam, sou eu, os grandes expoentes que tem Freud, vamos dizer Marx, Einstein, eles não eram mais judeus, judeus de origem, eles não seguiam a religião. Judeu é uma coisa, é um judeu ortodoxo ou não? Os ortodoxos é que são os mais difíceis. Esses aí não são esses que às vezes dirige lá, esse Netanyahu. Mas entre esses ortodoxos não tem esses grandes expoentes, fora dessa ortodoxia. Mas agora, você sabe, no século passado, século XX, na época entre a Primeira e a Segunda Guerra, esses grandes pensadores, muita gente que errou, não foi só o Heidegger, não. Muitos deles falaram a favor do processo da antifraternidade, como se aquilo fosse uma necessidade. E são muitos. Tem uma listagem enorme. Hoje os livros estão trazendo isso tudo, mostrando quando é que a pessoa falou, por que disse. Agora, é muita gente. Quer dizer, entre os alemães, não era só o Schopenhauer que era doido, nem o Nietzsche que era doido, não. Tinha muito mais gente doida. Pois é. Mas ele é o óbvio, né? Só de olhar para a cara dele, o povo já via que o cara é meio pirado. Mas agora, por exemplo, o Schopenhauer, esse é pior. E tido como uma inteligência, etc., que o homem era inteligente. Agora, naquela ocasião, eles ainda não sabiam que existia o sábio idiota, né? Senão ele teria sido chamado disso, batizado com isso imediatamente. Agora, é um monte deles, de pessoa secundária, mas que falava a favor dos processos que permitiram a Alemanha caminhar para esse extermínio de Doku. Já tinha muita gente a favor disso antes. E outra coisa, os judeus. Você sabe, a própria Itália perseguiu os judeus, você sabe disso, né? Muito antes do Hitler. Isso vem na história, o negócio está aí, a coisa é séria. Então, gente, o problema é nós estudarmos a nossa mega abrangência. Uma pergunta boa que cada um aqui pode fazer é o seguinte: a sua mega abrangência, fala para você, a minha mega abrangência é qualificada de que modo? Como eu qualifico essa mega abrangência? Por aí a gente vai ver se tem valor ou não, se está valendo a pena ou não. Como é que é a situação? Professor, aqui em cima. É sobre a questão do livro, a obra-prima ou não, mas enfim, aquele que foi o último que a pessoa deixou, não seria um amplificador dessa mega abrangência da pessoa? O livro? O livro depende da qualidade dele. Se ele tem uma qualidade boa, ele vai influir em tudo. Agora, já houve pessoas que escreveram o livro e deixaram aqui. Mas, naquela ocasião, não houve repercussão. Elas dessomaram. Na dessoma é que ele sentiu o efeito positivo do livro. Depois que ele dessomou. Entendendo? Por quê? O povo tudo começou a fazer evocação dele, aquilo deu força para ele. Eu encontrei uma vez com um cara, mas ele não quer que fale quem é, que aconteceu isso com ele. Ele dessomou praticamente anônimo, escondido, ignoto, era ignorado, ninguém deu valor para aquilo. Aí, lá pelas tantas, o livro dele veio a furo, veio a público maior.
Aí todo mundo começou a ver o alcance daquilo. Isso repercutiu nele, extrafisicamente. Você entendeu? Então o processo de livro é um filho mais sério que qualquer filho de qualquer prole. Por quê? Ele perdura mais. Um livro pode durar mais do que uma pessoa. Nesse sentido, eu estava pensando que até valeria a pena citar no verbete, porque pode durar milênios. Um bom livro, bem escrito, uma obra-prima. Pode, nós sabemos, é o que eu vim empenhando aqui. O professor fala a minha isso. Conversa toda com vocês, baseada na questão da redação, da obra escrita, de fazer uma publicação de um pensamento grafado. Isso é muito sério. Eu estava pensando aqui, tudo que a gente pode fazer nessa vida, uma das coisas mais sérias é o livro. Então, se aqui, muitos de vocês tivessem ido numa parapsicoteca, vocês iam dar valor para o livro. A parapsicoteca, se uma pessoa começar a pensar o que é isso, ela vai dar valor para o livro, devido ao processo do registro. É a holoteca, é o registro. Então, a registração, o registro, o registramento, está entendendo? A fixação do processo da ideia é muito séria. Isso transcende a pessoa. A pessoa que eu estou falando, mas não transcende a consciência. Transcende o ser humano, mas não a consciência. Porque a consciência é perdurável, o ser humano não. Professor, quando existe um ruído, por exemplo, o professor citou o Nietzsche, né? Não dá para defender muito Nietzsche, ele fez muitas coisas também, escreveu muitas coisas também criticáveis. Mas, ao mesmo tempo, a irmã dele, ela também reescreveu umas coisas e ela tinha já uma clara afinidade com o nazismo, né? E aí, hoje tem até uma situação difícil de saber o que é o que não é. Todos esses que tiveram afinidade com o nazismo, não dá, né? Não dá para defender. O pior da história não é isso, não. Aquele nosso amigo que eu falei aqui, que ele fazia os programas de rádio para incentivar os alemães a combater o próprio nazismo na época da guerra, ele mesmo esperava, coitado, em 1944, fazendo lá a apreciação dele pelo rádio com os alemães, ele esperava, por exemplo, que o Heidegger fosse também condenado em Nuremberg. E não foi. Você está entendendo? Por quê? Esses que tinham cabeça eram mastermind, eles deviam ter ido também para a cadeia. Então, a justiça de Nuremberg foi muito parcial e bobinha, superficial. No entanto, eles pegaram lá, foi quase 2 dezenas de caras, né? A maioria foi para a forca. Mas, por exemplo, esse aí, ele esperava. Sabe quem é esse cara? É o Thomas Mann. Tom Mann. Aquele que é o Thomas Mann. Eu falei aqui sobre o livro dele. Agora, ele fazia os programas de rádio, de 1940 a 1945. Tudo para mostrar, em alemão, a voz dele mesmo, direto. Agora, eles acham que ele foi ingênuo nisso, que ele esperava que também o Heidegger e outros mais de cabeça fossem também para a forca, ou para a prisão, ou para a prisão perpétua. Porque eles ajudaram o Hitler. O Heidegger ajudou demais. Entende? Quanto menos interferência da consciência, né, na energia imanente, quanto mais ela mantém intacta a qualidade da energia imanente, melhor. Agora veja, isso é mais uma ilustração para a pessoa ver o que ela faz. Se a pessoa está no fluxo do cosmos, ela está agindo corretamente, tudo vem a favor dela e amplia o livre-arbítrio que ela tem. Se ela vai contra a energia imanente, ou seja, o fluxo do cosmos, o determinismo vem em cima dela. É isso que eu chamo lá da interprisão grupo kármico. Então o problema nosso é fazer abrangência para o melhor, para a cosmoética, para a ideia libertária da consciência. Entende? Então, por exemplo, isso que eu estava falando, esses camaradas, durante a guerra, que eles escreveram muita coisa
a favor de coisas mais assim revolucionárias, negativa, de assassinato, de extermínio. Muitos falaram isso, entende? Dentro das suas perorações filosóficas, os negócios todos. Essas pessoas também erraram, eles têm culpa também no cartório. E isso aí quase não aparece. Eu posso trazer aqui uma hora um livro para mostrar para vocês algum desses nomes, mostrar aí uns 10 nomes desses. Professor, não é só Schopenhauer, não, nem Nietzsche, nem Heidegger. Não. Não, tudo pensador, gente, cabeça, intelectual. Então, por isso que eu falo, esse negócio intelectual... Olha o Brasil, os intelectuoides que aparecem, intelectualoides que aparecem. Pois é, esses cantores que falam a favor do Fidel Castro, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Agora, é isso que eu quero dizer sobre o processo da abrangência e a energia imanente. Essas pessoas não estão usando a energia imanente que eles dispõem. Eles têm o micrófono, eles têm uma tribuna que eles podem falar, eles têm capacidade de dizer. Agora, vai defender uma ditadura do Fidel Castro durante 50 anos, meio século. Aquela população, ele fez uma espécie ali de feudo para ele, com alguns milhões de habitantes. Ele fez aquela fazendola, uma chácara, para ele dominar aquele povo a seu bel prazer, sem dar liberdade para ninguém. O povo passando até fome, necessidade, tudo isso. Faz alguns anos, uma pessoa saiu lá de Cuba e esteve num dos nossos eventos de parapsicologia. Ele não pôde falar nada. Você lembra dele lá, em Buenos Aires? Pois é, ele estava lá, ele viu. Agora, o que é que se passa? Ele não podia nem falar que tinha ido lá, porque senão eles iam perseguir os parentes dele em Cuba. Eu falei com ele, eu convidei para ele para falar, ir à casa. Disse, não, isso não me permite. Disse. Nunca mais, Amado, o nome dele. Ele nunca mais falou nada. Nunca mais vi ele. Eu sei disso. Agora, o que é engraçado é que essas coisas existem. Agora, coitado, ele estava certo, ele estava com os pés amarrados, as mãos amarradas e a boca lacrada, com os parentes tudo dele em Cuba. Eles perseguiam todo mundo. Professor, agora me tira uma dúvida aqui. Você citou o exemplo daquele indivíduo que escreveu um livro, que ele ficou desconhecido, e que depois que o livro se tornou conhecido, ele teve repercussão no extrafísico. Agora, o exemplo, por exemplo, de um músico, né? Um músico famoso, um Beethoven, um Bach da vida, um Mozart. Essas músicas, a partir do momento que as pessoas passam a ficar conhecidas, isso interfere ele no extrafísico? Tudo que a pessoa faz aqui interfere lá. Um engenheiro construir uma obra, aquilo vai interferir nele, se o negócio continuar, se aquilo começar a dar dividendos no futuro. Tudo influi. Mas no caso agora, da música... o problema nosso, ideal, é você fazer alguma coisa que transmita uma mensagem direta, explicitativa. Música é uma coisa indefinida, entendeu? Ela não é definida. Você interpreta a música como você bem entende. Tem gente que gosta de Beethoven, tem outros que são contra ele. Tem um monte de gente assim. Essa dupla interpretação pode provocar uma interferência. É isso que a gente tem que acabar. Tem que explicitar tudo que você faz. Agora, a música, como processo da arte, ela é muito indefinida. Ela é muito assim, na base apenas da imaginação, da fantasia. Então, você pode interpretar como você bem entender. Olha bem, por exemplo, uma tela de pintura da arte moderna, por exemplo. É terrível. Terrível. Você interpreta do jeito que você quiser. Eu chego lá e falo assim, não, isso para mim é intestino de uma vaca grávida. Você vai chegar e falar, não, isso aí são as estrelas que estão andando, que não sei o quê. Cada um faz como... Isso é interpretação de nuvem. Entendeu como é que é? Não, eu queria saber, a minha dúvida continua com relação à repercussão, com relação, por exemplo, um músico, que você tem a dupla a visão, né? O sentimento que a pessoa está tendo da música. O que ela vai quer dizer é a pessoa dedicar o esforço dela nessa vida, alguma coisa mais inteligente, ideal, entende? E não ficar com esse negócio da vaca prenha. Tá certo? Tá vaca certo. prenha. Obrigado. Agora aqui,
Gostaria de um esclarecimento referente ao processo da dessoma de uma pessoa conhecida da minha família, advogada de profissão, vítima de um atentado que resultou na sua dessoma, gestante de 8 meses. Os acontecimentos ocorreram perto de um hospital e conseguiram extrair o filho vivo da barriga da mãe, ainda que morta. Isso ocorreu há 1 semana. Isso acho que isso apareceu no jornal, né? Alguém aí leu alguma coisa sobre isso? Fui questionado da relação da mãe com o filho. Se a mãe consegue ter a noção de que o filho sobreviveu. Minha família é católica e eu não soube o que falar para esclarecer. Gostaria de orientação bibliográfica sobre o processo da dessoma e assistência nesse momento. Olha, o problema todo aí é o seguinte, você não deve se incomodar não, porque a mamãe vai ficar sabendo do processo aí do rebento dela, do filho que nasceu. Isso vai ser inevitável. Por quê? Quando uma pessoa dessoma, é isso que você tem que explicar lá, ela não sai do perímetro da abrangência, da mega abrangência, vamos falar aqui os nomes todos, da esfera, do âmbito, da aglutinação, do universo, do perímetro, da energosfera da família que ela está. Então ela vai ficar sabendo, obviamente, que o filho é dela, inevitavelmente, porque ela não vai deixar os parentes de uma hora para outra, ainda mais numa condição dessa de grávida. Agora veja bem, ela até um certo ponto foi sem querer, coitada, fez o negócio da gestante bomba dos árabes, não é isso? É uma coisa. Só que salvou o rebento, né? O filho. Agora, o caso aí é o seguinte, você tem que explicitar que a pessoa, ela não muda depois que ela dessoma. Ela continua a ser a mesma pessoa. Sendo assim, ela vai encontrar com os parentes dela inevitavelmente. Ela não vai sair dessa psicosfera. Nós chamamos isso de holopensene, que é a atmosfera de vida que ela estava. Ela vai ficar ali. Ficando ali, ela vai ver que o filho conseguiu se salvar. E ela então vai até às vezes procurar atuar em favor disso, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, vai com calma com essas coisas, porque esses traumas assim muito grandes, mais sério, trágico, como é um caso desse, tem que ir com calma. Olha bem o jeito de falar com as pessoas. E a gente tem que respeitar aquela mentalidade, ou a filosofia, ou a doutrina, ou o princípio que a pessoa defende. Se são católicos, vai devagar com isso. Olha bem quem é que é a santa do parto, né? Para ajudar nessa questão do filho, etc. Tal. Olha quem é que pode ajudar nesse sentido, que às vezes é o que ajuda a família. É o jeito. É a assistência da TACOM. Que esclarecimento aí numa hora crítica dessa, às vezes é difícil, tem que ir com calma. Ainda mais ele assim, ó, que quem está perguntando não tem muito, não é do métier, não entende bem, então tem que ir com calma. Agora, eu vi alguma coisa nesse sentido, eu vi no jornal alguma coisa nisso. Há 1 semana é mais ou menos isso. Saiu alguma coisa no jornal, sim. Ninguém leu isso aí, não? Você leu? Você leu? Pois é. Valdo. Agora, veja, essa pessoa é conhecida da família dele. Ela era advogada de profissão. É isso mesmo, é o caso dessa senhora. Valdo, aqui assim na B. Aqui. Sim. O senhor comentou agora há pouco que a pessoa pode chegar na mega abrangência sem saber que chegou, né? Fiquei pensando eu assim, estou falando nisso, porque isso aí é exceção, mas para vocês isso é importante. Porque aqui eu só trabalho com a maioria do tempo com exceções. Você entende? Para nós isso é importante. É a micro-minoria minúscula que nós somos. Isso aí é importante, o povo começa a influir nisso. E isso cria problema, a pessoa tem que saber como lidar com isso. No convívio, é o processo da etologia, o problema do comportamento. A vida humana. Nesse caso, está usando a mega abrangência, mas sem saber que chegou. Aí eu fiquei pensando na questão da definição, que no meio da frase fala, empregando com inteligência, né, o instrumento fundamental
da energia imanente. Substituível da energia imanente, por causa da presença vivificadora. Mas mesmo então, sem a pessoa saber... Agora, o problema é a pessoa ter a maturidade de entender que ela está usando a energia imanente. Então, por isso que eu fiquei pensando na questão, empregando com inteligência. Essa inteligência, apesar dela não ter essa lucidez, é assim? É com inteligência? É, inteligência. Mesmo agora, ela não sabendo? Escuta, no exemplo, hoje eu falo, mega abrangência intrafísica. A da pessoa somente preocupada com a sobrevivência humana material. Mega abrangência multidimensional. A da pessoa já interessada teaticamente na multidimensionalidade consciencial, interassistencial, evolutiva. Então a mega abrangência nossa aqui, que é isso ainda é exceção na Terra. Uhum. A maioria ainda não é assim. Essa interassistencialidade é importantíssima. E só mais um detalhe, nessa definição não caberia entrar empregando com inteligência evolutiva? Ou o senhor acha desnecessário? Não precisa de ser a inteligência mesmo da pessoa, porque lá no fundo tudo é o processo de evolução, por causa da maturologia que a gente está falando. Eu não quis expor isso aí. Tem coisa que às vezes eu deixo, por exemplo, aqui ó, eu poderia pôr energia imanente e colocar entre parênteses, I. Que é o resumo, eu não coloquei. Às vezes eu deixo que já tem muito lugar. Tá, ok. Entende? Na parafatologia, na terceira linha, a condição da multidimensionalidade específica da CONSIM. Você pode comentar mais? A condição da multidimensionalidade específica da pessoa. O que ela tem de organização, de entendimento, de autolucidez sobre a multidimensionalidade? Ela tem só um conhecimento teórico ou ela já vivencia isso? Nessa vivência dela da multidimensionalidade, ela já tem o exemplarismo pessoal nisso aí? O que ela faz? Ela, na questão de parapsiquismo, ela tem só o heteroparapsiquismo, que ela está examinando as coisas a partir de outros, que são os intermediários, os atravessadores, ou ela já tem o autoparapsiquismo, que ela já decide as coisas por si mesma. Então, isso tudo aí pesa na balança, que é a condição da multidimensionalidade específica. Entende? Agora, isso aqui eu chamo a atenção também, mais uma vez, por causa de vocês. É o problema dos ex-alunos do curso intermissivo pré-ressomático. Você precisa estar consciente disso, e é bom a gente chamar a atenção dessa realidade. Chamar, olha aí você, acorda, vê bem, bate na cabeça e faz aquele negócio que eu falo. Anybody home? Tem alguém aí dentro? O que faz o pulo do gato, a diferença, é o curso intermissivo, porque pode ter muita gente que nunca trabalhou diretamente com parapsiquismo antes, né? Não, a maioria aí já trabalhou, de algum modo. E a maioria trabalhou errado. Sabe, com a carga muito profunda e pesada, intensa, de processo de, entende? De parapsiquismo desviado, influindo nas pessoas, manipulando as pessoas, e um monte de coisa nesse sentido, que é o processo que tem, né? Religião principalmente, iniciações, seitas, domínios políticos através disso. Você sabe que tem uma porção de política que são religiões, né? O que nós estamos falando hoje, o Hitler, aquilo lá foi uma religião. O nazismo que eles criaram era uma espécie de religião. Você sabe que tinha influência de cultos, uma porção de coisa deles. Pois é, nazismo é uma religião. Estuda então o negócio sério. Mas não trabalhou diretamente com parapsiquismo, né? Essas linhas políticas. Eles mexiam muito, eles tiveram. Tem até aquele jornal que andaram publicando, o Hitler lia sempre. Tinha o cara que dominava esse jornal, que foi uma influência sobre ele. Na biografia dele, o povo fala isso tudo. Tinha essas coisas todas. Esse processo mesmo, assim, de magia, uma opção de coisa. Eles lançaram mão disso durante uma boa temporada. Entendeu? Pode falar. Professor, na página 24, fatologia, na última linha, a qualidade do saldo da ficha evolutiva. A qualidade do saldo, não é isso? Agora, minha pergunta...
Por exemplo, a pessoa que consegue ter uma entrevista com um serenão. O que tem? A qualidade do saldo. Não tem nada a ver com isso. Você pode entrevistar uma grande personalidade e ser até contra ela. Como que? Você pode ser contra o serenão. Eu não. Você está lá entrevistando para dar o contra. Eu não sou contra dele, não. Mas você está entendendo? Esse negócio de fazer entrevista não quer dizer nada. Aqui, não dá para pegar a evolução por osmose. Não dá para pegar a evolução por quê? Não dá para contagiar a evolução. Senão o serenão chegava aqui e vão contagiar vocês igual o vírus aí da porcino, dos porcos aí, dos suínos. Então todo mundo vai virar serenão da hora para outra. Não dá. Eu sei. Então veja, uma pessoa faz entrevista não quer dizer nada. Isso não quer dizer que ela seja super evoluída ou qualquer coisa. Não estou falando isso, que seja super evoluída. Estou falando que o saldo da ficha dela tem alguma medida, tem que ter? Sim, agora o saldo, você coloca você pode colocar aí é o seguinte: quais os livros que você publicou nessa vida? Isso aí vai para o saldo da sua ficha. Se tem algum livro bom, a obra-prima que o Oswaldo lá atrás de você, olha lá, é buonarense também, olha lá, igual você, da Argentina. O livro que ele vai deixar aí, isso aí vai para o saldo da ficha dele. Concordo com o que você fala. Ele é igual a você na questão de concordar, ele gosta de afirmar quando está concordando. Mas o que mais, Luiz? Abrangência é fogo, né? Vamos trabalhar com isso, é o caminho, é o nível, mega abrangência. Agora, vocês têm que lembrar que todo mundo aqui está caminhando para essa mega abrangência, muitos já estão lá dentro. Vamos ver o que vocês estão fazendo em matéria de qualificação. O Oswaldo está trabalhando no livro dele, lá atrás. Oswaldo está escrevendo, está fazendo força. E assim tem vários outros. O Arlindo também, por incrível que pareça, também está trabalhando no livro. Parece mentira, mas não é. É verdade. O Adélio está trabalhando no livro dele. Ainda está assim no laptop, mas está fazendo força. É isso. Agora aqui. Os intermissivistas ressomam igual no mundo inteiro ou mais no Brasil? Qual a proporção de intermissivista aqui na Espanha? Olha, na Espanha tem um monte de gente que é intermissivista, mas eu não sei quanto é não. O nosso serviço de estatística é muito pobre, é difícil de verificar isso aí. Agora, eu não acho que não. O Brasil é um dos países que estão nascendo, mas não quer dizer que seja aqui. Nem o Brasil está dominando isso, não. O problema é que nós aqui trabalhamos mais diretamente com o brasileiro, porque a gente mora aqui. Então aí aparece mais intermissivista do Brasil. Mas isso não quer dizer que não tenha outro. Tudo é possível. Aqueles camaradas que foram lá para a China, deve ter uma porção lá, né? Não, como é que é? Com esses tops que tem lá, nós não recebemos 16 ex-chineses aqui ressomados no Brasil. Né? Assim que eu estou falando específico, para um trabalho de Max Proex. Vamos ver, né, o que dá. Né? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que é? Não tem mais ninguém? Como é que é? É você? Uhum. Aquela comparação do livro com a parapsicoteca, eu gostaria que se estendesse. O caso é o seguinte, na hora que a pessoa vai ver a parapsicoteca, ela tem uma abrangência maior, que é isso que nós estamos falando aqui. A cosvisão dela se amplia. Então, a tendência da pessoa é ela querer grafar ou registrar aquilo que ela sabe. E a hora que ela vê o nível que ela já sabe e as coisas que ela está fazendo com aquilo, a tendência dela é deixar esse registro para ela mesma e para outros. É isso que eu chamo do autorrevezamento básico, que é o livro que você escreveu nessa vida que vai servir para as próximas. Então, essa parapsicoteca, ela dá
a ideia perfeita disso. Agora, aqui para nós também tem uma coisa que dá essa ideia, que é a holoteca. A hora que você vai à holoteca e verifica, por exemplo, todo aquele material das tecas que já tem para fazer exposição, por exemplo, que já tem um monte, você vai ver que é muito importante a reunião das ideias para fazer essa difusão da visão da pessoa para a cosvisão. Aquilo se amplia. Então, na parapsicoteca, isso fica muito mais forte. Então, parapsicoteca, ela serve para você consultar tudo, sei lá, é isso? Você consulta tudo. Agora, depende a qualificação dela, que tem coisas, às vezes, especializadas nisso. Agora, é importante ver, por exemplo, um serenão não precisa de uma parapsicoteca, ele já é a parapsicoteca. Agora, certas consciências, igual a gente, nesse nível da gente, que às vezes isso é importante. Como é importante o museu, a biblioteca, o acervo, a inventariologia, entende? Às vezes é importante. Então isso é que tem que ser levado em consideração. Isso atende às nossas necessidades evolutivas. Agora aqui outra. Os eventos da advogada morta aconteceram na última quinta-feira na cidade de Medellín, na Colômbia. Gostaria de orientação de pesquisa bibliográfica sobre o processo da dessoma desde o ponto de vista conscienciológico. Olha, seria bom você pesquisar através dos verbetes que nós já publicamos e que tem aí o dividir. Olha no dividir tudo que diz respeito a dessoma. Veja por aí, que você já começa a pesquisar. Através da palavra dessoma, você vai pegar outros pontos de vista e outras condições que às vezes vão interessar a você. É uma saída. Agora, eu vi alguma coisa sobre isso aí. Dentro das coisas que eu vivo lendo todo dia, eu vi alguma coisa. É justamente esse caso mesmo. Medellín. Eles andaram melhorando muito essa cidade lá na Colômbia, mas ainda não melhoraram tudo. Que é a turma do German, né? Colômbia. Hein? Narco bravo. Ainda tem muito lá, ainda, né? A coisa ainda está muito séria lá dentro. Senhor, sim. Na parafatologia aqui, o senhor não chega a colocar explicitamente a OFIEX, né? Mas a OFIEX é uma das... Ah, sim, mas isso aí já é um ponto mais avançadinho, né? Eu quis colocar uma coisa mais acessível. Começar a engatinhar ainda, né? A gente chegar lá. Mas a OFIEX ela seria como se fosse uma ratificação dessa mega abrangência numa condição... a hora que já transbordou. Aí já saiu do copo. Saiu da dimensão humana. Sim, sim, no trinômio tem. No trinômio tem. Mas não lá dentro. Entendeu? Bom, o que você queria falar? O senhor tinha colocado no início da tertúlia uma pergunta, qual o percentual da energia imanente que a gente tem na energia consciencial da gente. Aí você acho que já respondeu quando o senhor falou aquele jogo entre o livre-arbítrio e a... É lógico. Mas esse aí mostra, mas esse aí mostra por atacado. Esse é muito geral, Agora, eu quero ver o detalhista. Então, isso, assim, alguns parâmetros... Eu quero ver o varejista. Mas tem alguns parâmetros... Quero ver o pormenor. Sim, mas quais são os parâmetros, assim, desses pormenores, assim? Porque isso tem a ver com a mega abrangência. Por exemplo, nós estamos trabalhando com essas ideias da conscienciologia. Você, a Adriana, a Mabel, o Everaldo, vocês estão bem dentro das minhas coisas aqui, mexendo com isso. Nós precisamos de ver se essas ideias, elas são todas para cima, se elas soerguem, se elas não deprimem. Se elas são de soerguimento, nós estamos trabalhando com energia imanente. Você está entendendo, né? O soerguimento é que manda. Agora, se elas são de inculcação para afundar, então a gente tem que olhar bem as expressões que a gente usa para não ser mal interpretado. Vocês estão entendendo o meu cuidado, o detalhe disso? Às vezes fica parecendo uma frescura, frescurite. Não é frescurite, não. A situação é mais séria do que a gente pensa. Você escreveu, vai ficar.
eles já mudam e alteram o pensamento da gente, sem você falar nada, sem você escrever. Pensa bem por escrevendo. Eles vão interpretar de tudo quanto é jeito. E outra coisa, tem gente que só olha meus escritos para ver se combate alguma coisa. Todo mundo que escreve é assim. Sempre tem esse. Agora, ó, eu acho essas personalidades fora de série. Elas me ajudam muito. Quando eu consigo saber o que elas estão falando, o que elas pensam. Porque sempre é o outro lado que está falando. É muito importante você saber o lado, depois das linhas do adversário. Saber o que eles estão pensando lá. Que às vezes você ainda não dá para interpretar o código. O seu bom correio não atravessa as linhas do front. Entendeu como é que é? Então é importante ver isso. Eu, por exemplo, você sabe o que é rádio tamanco, não sabe? É a rádio corredor, já viu falar nisso? O meu rádio corredor são os assediadores das pessoas e os meus. É o maior rádio corredor. Eu podia falar para rádio corredor, para corredor, né? É o rádio tamanco. Quer dizer, são os operários extrafísicos que estão fazendo o tititi, que é o para-tititi extrafísico. O nome que a gente chama para isso é FOFEX. Agora veja, isso funciona, me ajuda muito. Agora veja, uma das coisas mais sérias que tem no parapsiquismo não é o parapsiquismo que ajuda a seu favor, que tece loas ou bate palma para você. Não, é aquele que é contra você, que é heterocrítica. Então a heterocrítica de assediador tem que ser contada a favor dele. Nem todo assediador está fazendo o mal completo. Vocês estão começando a entender? Ele faz o bem quando ele está fazendo a situação disso? Quando ele está fazendo heterocrítica, ele está fazendo bem. Fora do corpo, às vezes, eu já falei isso muitas vezes com as consciências. Olha aqui, você não fez só o mal, não fica se inculcando tanto, se autoculpando. Essa inculpação profunda, total, abrangente, definitiva, não é assim. Tem um aspecto bom. Por exemplo, você está me dando a oportunidade de te ajudar. Isso vai ajudar a minha evolução. Eu estou aprendendo com você. Aprendendo o que a gente não deve fazer. Vocês estão entendendo como é que é? Então, essas coisas todas são as sutilezas do processo da interassistencialidade. A gente tem que levar também isso em consideração. Tem lógica isso aí para você? De modo que vamos juntar as pontas das ideias e que elas sejam evolutivas, positivas, de alto nível. Quanto mais, melhor. Tem mais alguma coisa que está mal parada, que ficou aí? Uma só ainda dá para responder, não tem mais. Tudo bem, né? Está todo mundo esperando agora a energia. Aqui. Tem? É a questão de ter maturidade, de entender que está usando energia imanente. Sim, o que Você comentou sobre isso, né? Você poderia aprofundar um pouquinho mais na questão do entendimento quando você está usando a energia imanente? O caso é o seguinte, o cosmos está aí. A energia imanente é isso tudo que está aí. Ela está aí dentro, ela é imanente, ela está em todas, ela é onipresente. Agora, você então vai usar a sua energia sabendo ou não, consciente ou inconsciente. Você agiu, você está usando aquela energia imanente, que você está mexendo aqui. É o cosmos. Agora veja, se você começa a raciocinar que tudo que você está fazendo depende dessa energia imanente, você vai começar a pôr um pé na frente e outro atrás e ficar desconfiado. Já vai começar a ficar alerta para ver o que você está fazendo com essa energia. Aí a energia começa a melhorar. O tipo, a qualidade, o modo, o interesse, o objetivo, a meta. Então tudo da pessoa começa a melhorar. De modo que saber o processo da energia imanente é uma coisa seríssima. E a pessoa não esquecer o papel disso na vida dela. Agora veja, a maioria não pensa nisso. Isso aí é do curso intermissivo. Entende? Da primeira série. A pessoa tem que entrar nisso. Das primeiras aulas se fala nisso. No universo, no cosmos, só existe duas realidades. A sua consciência e a energia. Essa energia é energia imanente. O mais tudo nós começamos a debulhar.
Agora, por exemplo, até que ponto que foi a causa primária, ou a inteligência primeira, que fez essas coisas, ou se isso já foi, só colocou energia imanente e deixou que todo mundo fizesse. Tudo isso está aí para a gente estudar. Eu não sei. Entende? O que começou primeiro, o ovo ou a galinha? O processo todo é esse. Então, gente, vamos em frente. Queremos lembrar para desligar os celulares, evitar se mexer durante os experimentos e aproveitar os momentos dos comentários para ir ao banheiro ou sair do tertuliário. Obrigada.
Só lembrando a todos, quem desejar tirar mais alguma dúvida, aí temos alguns minutos para comentar sobre os experimentos. Hoje esse funcionário aqui com 220, não foi 110 não, tá? Estou só avisando. Agora uma coisa muito engraçada que tem é o seguinte, lá no Centro da Consciência Contínua, às vezes eu usava os armários para fazer descarga de energia por causa dos armários de aço. Agora você já viu que nós trabalhamos aqui em cima de uma plataforma de aço, né? Hoje eu senti direitinho que isso aí está ajudando. A hora que vai fazendo o escapamento do processo. É muito interessante isso aqui. Então, eles estão podendo fazer mais limpeza, mais profunda e rápida. Entende? É impressionante. O que você queria? Hoje eu senti uma interação maior aí com o campo todo que houve com as Consciex. Agora, teve uma das vezes aqui que a nossa amiga Rosigarda apareceu. Ela mesmo julgou a energia para mexer. A partir do Alexandre... Eu vi direitinho as coisas dela. Evaldo, a partir do Alexandre Nonato, eu comecei a ouvir e a sentir o processo energético nos dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo, com aquele zoom, zoom, zoom. Não, eu estava dando distinto, eram dois processos aqui. Por isso que eu falei que eu estava usando 220, eu não estava usando 110, o arco voltaico, que é eletricidade de alta tensão, não entende? 220. O arco voltaico, você está entendendo? Eu queria entender isso, porque que eu estava sentindo assim, ali, quando eu estava sentado, que nem na TENEPS, né? Dava os arrepios, a energia saindo, estava frio. Aí quando eu sentei aqui, você falou da Rosgarda, porque na hora começou a vir uma imagem mental daqui da paisagem do CAEC. Aí eu fiquei, bom, deve ser para me acalmar. Aí eu fiquei pensando naquilo ali, aí comecei a sentir muito forte aquela energia da planta e dos animais aqui, do Rousseau, todos os cachorros. Comecei a sentir mesmo, assim, forte. Aí quando eu sentei, isso que eu achei, você fez o arco voltaico, mas eu não senti que nem outra vez, que era aquela coisa... Apesar de ser intenso, ele dava uma calmia e essa sensação como se eu estivesse ali fora, assim, olhando para a paisagem. Eu queria entender, aí você falou que... É porque às vezes eles estão enxaguando você, né? O processo todo é esse enxaguamento da história. Agora, o que eu achei engraçado é que hoje deu para sentir direitinho a desassimilação de certos processos de bloqueio saindo pelo processo do aço aqui, da plataforma. Você sabe que no Centro da Consciência Contínua, às vezes eu atingi o jeito lá na minha biblioteca, por exemplo, e eu pegava aquilo, então limpava mais rápido, por causa da ectoplasmia. O Thomas Grimoire sempre precisava de ter um troço de aço, de ferro perto dele para ele colocar a mão. Ele sentia que aquilo aliviava, entende? É por causa disso. Às vezes o processo do metal, ele ajuda. Mas funciona como? Como assim? Como é que funciona essa questão do metal? Como é que é? Como é que funciona? Por que essa questão do metal ela faz dissipar a energia? Porque é como se fosse um fio terra. Chupa. O negócio vai embora. Agora, a gente vê que o processo é assim, de aço, isso ajuda. Lá no Rio usava-se os armários de aço. Entende? Às vezes tinha aquilo. Principalmente o Centro da Consciência Contínua lá que eu trabalhava. Funcionavam também como tipo uma bateria, né? Porque eles ficavam sobrecarregados, a gente encostava nos armários. Todo mundo sentia alguma coisa. E o processo era violentíssimo, né? E às vezes a pessoa sentia pensar que aquele é só eletrostático, nem sempre. O problema não é assim, não. Não é, é uma coisa... Agora, essa plataforma aqui é forte. Atualmente, ela já está imantada. Já está imantada, dá para perceber. Eu queria entender, eu senti hoje mais forte a hora que eu estava sentado lá, nas cadeiras, antes de sentar aí. Porque a hora que eu sentei hoje, eu não senti... Essa você está sentindo mais forte, o grosso. É o lava-jato. Mas nas outras vezes eu sentia que no finalzinho dava aquele jato final, né? Hoje eu não senti esse... Observa bem as suas sensações. Hoje nós trabalhamos com só 220. Tudo foi mais forte.
E eles, quando faz mais forte, se intensifica, faz mais rápido. A gente deve ter ganho aí uns 2 minutos hoje. Hein? 3 minutos menos. Não estou falando? Isso é coisa deles aí. Pode ser um bloqueio maior, que de repente eu estava hoje por não ter sentido mais. Não, porque às vezes o processo é que você está melhor. Não precisa estar fazendo lancetar o tumor tão forte. Só corta um pouquinho. Ô, Valdo. Entendeu? Aqui. Me veio um flash aqui agora. Antes de vir para aqui, eu fiz uma limpeza num grill que eu tenho lá em casa e me veio de virar para ver a voltagem. E agora me veio o flash, estava com 600 volts o grill. Será que esse 600 volts tem alguma coisa a ver com a voltagem aqui que foi feita? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver não, né? Não. O que você queria falar? O que aconteceu comigo? A sua palavra tem que ecoar, assim, ó. Tem que ressoar, senão... Pronto, tá falando? Aí. Bom, é a primeira vez que eu vim, eu me senti muito bem. E comigo aconteceu um fato que eu gostaria de narrar. Quando eu me sentei aqui, eu comecei a olhar para o senhor, eu falei, meu Deus do céu, quanta energia, né? E eu falei, isso aqui é uma segunda Itaipu, olhando para o senhor. Um Itaipu de pobre. Do quarto. E comigo, pessoalmente, o que aconteceu aqui é o seguinte, eu tive um sono profundo, aí eu senti que eu acordei, depois eu tive assim um sono mais profundo ainda, como se eu tivesse assim sumido e depois voltado, entendeu? Foi isso que eu senti. Aí eu acho que eu acordei com o barulho quando terminou. O problema todo é bom você anotar suas sensações para você entender você mesmo, em matéria de parapsiquismo. Ver as sensações, tudo que pesa, anota. Isso aí é importante. Anotar como é que foi esse sono? Isso. E vai anotando para o futuro, quando você estiver numa reunião, uma coisa qualquer, ver como é que é o ambiente que você foi. É assim que a gente desenvolve. Tem que anotar isso aí para ver o que fica de racional. Se eu tivesse dormido assim umas 8 horas. Pois é. Agora, com o tempo, as coisas desaparecem, tudo aquilo que é assim, apenas de o fabuloso, o fantasioso, o imaginativo, e vai ficar o real, o racional, o lógico. Por isso que a pessoa tem que anotar. É o ideal sempre. Tá bom, obrigado. Para tirar o onirismo e ficar com a realidade. Você quer falar? Professor, uma confirmação. Eu senti mais presença de consciências do extrafísico que no consciência hoje. Estava anotando e fazendo assistência de gente sua lá. Eu não sei quem. É gente que tem contato com você. Hoje foi fora. O seu caso foi mais de você para eles. Coisa muito rápida. Já estava aparecendo tudo preparado. Tudo tipo pronto-socorro. Eu também percebi que o negócio era de fora. E só mais uma dúvida, não sobre hoje, sobre ontem, na nossa dinâmica lá do Moacir. Eu na hora que nós começamos a fazer a dinâmica, eu senti sua presença lá. Aí depois comentando com o pessoal, mais 2 pessoas também eram na hora das 10 às vezes não é a minha presença, às vezes é esse nosso amigo que me representa lá, que é um cara que tem barba igual eu, mais velho e mais bonito que eu. Ele é bacana. Agora, o que se passa? Eu, às vezes, mexo com o processo de energia à distância. Agora, o que eu trabalhei mais de ontem para hoje foi de madrugada. Essa madrugada nós trabalhamos muito aí com a turma. Pode ser que tenha até alguma referência com vocês, mas eu não fiquei sabendo os detalhes porque as coisas eram muito rápidas em cima de mim. Eu estava trabalhando no computador, isso foi entre 2 e 6 horas da manhã. Entende? Então eu tive que parar várias vezes para mexer com o processo de energia, mas eu não cheguei a investigar, a averiguar o que é que se passava. Eu não fiquei sabendo. Entende? Para não tirar minha cabeça daqui que eu estou fazendo, porque senão eu defaso. Né? Professor, eu vi um buraco, né? Grande, que assim, aí saiu os negócios, entrava umas bolas de energia, muito interessante mesmo. Foi quando eu estava sentado lá, né? E depois você estava atendendo outras consciências, outras consciências, e depois que eu sentei, eu também comecei a ver
Aí depois eu vi... A energia do corpo, se a pessoa tem um pouco de clarividência, às vezes dá para ver quando intensifica a ectoplasmia. Que aí ela fica mais tangível, mais fácil. Então a pessoa vê a metade, a ectoplasmia materializa a outra metade. Aí a pessoa acaba tendo alguma percussiência do processo, entende? Devido à tangibilização da energia. Aí fica mais tangível. Mas hoje eu senti que... mais evidente. Hoje eu senti que eles mexeram muito comigo mesmo. Assim, aprofundaram, assim. Parece que eles fizeram... Você está fazendo dieta, né? Você vai melhorar. Seu processo é a dieta. Mas hoje eu senti, assim, Você vai deixar de ser uma barrica para ser um taco de bilhar. Isso vai ser o máximo. Vocês entenderam, né, o que eu quero dizer com isso? Ele está no caminho. Tá bom. Está melhorando. Professor, sim. Essa cúpula também, essa formação, a própria forma, também não fecha nesse arco com esse... Não, isso aí não tem nada a ver, não. O processo é energia aqui. Agora, a única coisa que tem é que a gente está em cima dessa plataforma de aço, né? Essa base aqui, ó. Porque a própria, o pé direito aqui também, né? O contexto da cúpula ajuda bastante nessa questão energética. Né? Agora, ó, esses aparelhos aqui tem uma coisa que eu preciso de clarear aqui, muito séria. Vocês que estão trabalhando aí com ele, o Roberto, onde é que está o Roberto? Pois é. O Roberto e a Cris. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Muito cuidado por causa dessa mesa aqui, a cúpula aqui, a plataforma que roda. Com esses dois aparelhos ligados em cima, se rodar, vai dar um processo de circuito aqui violento se estiver ligado, tá? Abra o olho com isso. Eu estou de olho desde que colocou aqui. Entendeu? Porque às vezes uma pessoa pode mexer, você sabe empurrar um negócio, qualquer coisa, se o motor ligar, vai puxar esses fios tudo elétrico aí. E puxa o contrário do que está aqui, ó, porque vai fazer isso. Entendeu? Estou só lembrando, porque precisa ter cuidado com isso. Por isso que quando for desligar, tira fora, não deixa em cima da plataforma, não. Tá certo? Cláudio, aqui na letra D. Na D, aqui. Atrás. Essa vez, porque eu passei no arco, foi a primeira vez que eu senti mais a limpeza geral, assim. Das outras vezes eu sentia mais concentrado na cabeça, né? Você percebeu que foi mais espalhado mesmo? Porque você já está mais limpa, né? Os bloqueios já andaram melhorando. Já não está precisando do processo tão profundo. Agora é enxaguar. Tem vários aí que estão fazendo mais enxaguamento. Mas estão pegando assim um pontual certos pontos da pessoa. Inclusive na cabeça. Você percebeu algum ponto específico na cabeça? Às vezes tem. Entendeu? Tem vários aí, hoje foi assim, foi um ponto específico. E eles, uma coisa, eles limpam, mexem, no fim eles cuidam daquilo. Aí às vezes dá uma repercussão até para baixo, pega tudo, até nas pernas da pessoa, vai tudo para baixo. Isso hoje tem. Em qual parte que você percebeu mais esse ponto específico em mim? Não, em você eu senti mais na lateral, um processo lateral do lado direito. Não é coisa à toa. Isso pode ter relação, com o que isso tem relação, assim, esse lado direito? Tem relação com o bloqueio, né, que às vezes você tem baseado nisso. Foi no hemisfério direito. Agora, ó, isso pode ser dessa semana, pode ser desse mês, essas coisas variam infinito, isso varia muito. Agora, outra coisa também é o seguinte, com esse frio todo, o problema aqui da ectoplasmia, às vezes aumenta, você sabe, né? Mas a pessoa, às vezes, nem sempre tem uma sensação térmica fria, nem sempre. Às vezes ela tem, pelo contrário, esquenta. Varia, entendeu? Hoje deve ter gente que sentiu temperatura para mais e para menos. Professor, eu ia comentar exatamente isso. Eu senti, na hora que eu sentei já ali, bastante frio, que foi aumentando à medida que eu cheguei, né, na cadeira. E eu senti muito frio, tudo muito gelado. Mas é por causa da ectoplasmia. Vocês mexeram mesmo para valer você. Agora foi até embaixo. Você foi para valer. Eu senti saindo tudo. Vocês mexeram demais. O outro que mexeu demais foi com ele. Não? E eu senti muito frio. Aí sentei aqui, depois de um tempo eu comecei a sentir, isso foi mais ou menos na Érica, assim. Uma pressão aqui, como se fosse um arco, assim.
desse lado, bem na têmpora, bem forte, assim. Depois passou. E uma percepção clara que eu fui esquentando na medida que você... Esqueci seu nome. Que a Camille, à medida que ela foi, né, e depois o Gabriel, eu senti muito calor, foi esquentando, esquentando, esquentando até o final. Então eu senti com muita clareza mudança de temperatura no... É porque aí o processo da energia mexe na circulação. Mexendo na circulação muda a temperatura. O que toma conta do calor do corpo, a temperatura, é a torrente circulatória, a corrente circulatória. Então isso aí eles mexem, porque não tem saída, né? Sempre dá alguma alteração. Por isso que eu estou falando aí, varia. Agora, a sensação térmica, às vezes, não corresponde ao que está aqui. Não, mas nessa que aqui ó, ainda está ainda 19 graus, não passou disso. Na região está mais frio. Daí estava completamente gelado, foi muito claro mesmo. Agora, o problema é vocês guardarem o que é que vocês sentem, para entender as coisas como é que são. Entende? Registrar a situação, vocês mesmos, para vocês saberem como é que funciona. O que fica para a gente assim, de percepção assim, mais importante? Está tendo uma mudança no processo do arco voltaico. A percepção mais importante é ver as manobras da energia e ver como elas funcionam durante o arco voltaico. Tá. Então, lá. São as manobras. Você sentiu energia aonde? Foi para onde? Qual a direção? A intensidade? Houve mudança do ritmo? Da frequência? Do processo? Isso tudo tem. Porque, às vezes... Dá até pena, né, se a pessoa não sente, porque o negócio é o seguinte, é uma marretada, né, que estão dando, né? E outra coisa, comigo, hoje, por exemplo, em várias circunstâncias, é como se eu estivesse me espremendo. Eles me espremeram tudo para sair o processo. Eu tinha ectoplasmia mesmo para valer. Quando começa a espremeção, você está entendendo? É por causa da ectoplasmia. Agora, hoje eu senti direitinho que eu estava sendo espremido. Eu fiquei pensando assim, olha, eu tive lá as percepções durante a cadeira, de sons intracranianos, percebi algumas, como se tivessem outras consciências ali junto com o pessoal que está trabalhando, em volta de algumas outras pessoas, mas aqui na cadeira, os sons intracranianos, os desbloqueios de chakra a chakra, mas chegou e parou no umbigo, assim, na hora que eu percebi. Agora você... tem desenvolvido mais seu processo parapsíquico. Agora, em parte, foi por causa do seu tratamento. Isso aí te ajudou muito. É como se tivesse limpado você. Você está mais predisposto ao processo de desenvolvimento nesse aspecto. Tá. E nessa evolução, né, essa mudança de patamar está acontecendo não só comigo, mas assim, na comunidade a gente também percebe uma mudança assim, de alguns patamares, né? Eu fiquei pensando como é que a Rose Garden, ou no caso específico dela, como é que ela percebe? Porque o AIEC tinha algumas percepções diferenciadas em termos do olhar e para a procedência. E a para a procedência dela, quer dizer, é mais similar à nossa? Ela mexe muito com o processo da energia que vira ectoplasmia mesmo e forte. Tá. Porque o que eu percebi depois de mim foram, por exemplo, que eu acoplei com vocês e aí eu senti os chakras. Era como se eu conseguisse ler o chakra né, o cardiochakra e por aí afora. E aí eu fiquei pensando, como é que é a percepção? É uma percepção física ou mais uma percepção energética? Ou é tudo junto? Tudo junto, né? Isso aí varia. Agora, você que tem que deslindar, você que tem que distinguir, fazer a distinção disso. Agora, sentir o processo de chakra é fácil. Agora, o problema é ver mais os detalhes, o conjunto. Interpretar, né? O que ver para onde vai, qual a intensidade, que hora que mudou, qual a sensação física que aquilo deu em você, que aquilo provocou, que gerou. Isso tudo é com o tempo. Essas coisas não vêm de um dia para outro, uma semana para outra, não, demora. Por isso que eu preciso de anotar, para a pessoa ficar mais, sabe, mais viva, mais acordada, desperta do assunto. É o jeito, é a saída. Professor, normalmente eu sinto as energias mais facilmente na cabeça e nas extremidades, mãos e pés. Hoje eu senti mais facilmente, mais intensamente no tronco, no chakra do tronco. O que você percebeu? Não, eles deram uma limpeza em você mais que da outra vez, mas dessa vez você não está tão sujo.
Não, na primeira vez, é a primeira vez que eu fiz. Pois é, mas de outras coisas que você deve ter feito por aí. Alguma coisa deve ter acontecido com você. Você não estava assim, então. Entendeu como é que é? É porque foi mais concentrado no tronco, que eu percebia mais, assim, tanto. É alguma coisa que às vezes pegou alguma coisa em você nesse sentido. Mas eu notei que você está mais ou menos limpo. Não está assim. Tudo ok. Agora, a gente trabalhando com isso aqui, eu nunca falei nisso, mas vai acabar melhorando uma série de condições nossas, no geral. Você está entendendo? Então eu estou fazendo investimento com vocês. Professor, a verdade é essa. Além do fato de eu não dirigir, porque até agora eu estou me sentindo um pouco meio fora do ar. Eu te falei. Eu estou até com um pouco se de não visão der dupla, dirigir assim, carro durante uns 3 dias, não pegar nada que tem que vai alterar os seus reflexos. Agora, o que se passa? Esse zero foi tipo cirurgia invisível. Vocês não se impressionam com esse negócio, que o negócio é alguns segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2. Isso tinha a ver. Isso não quer dizer nada, porque o problema é o seguinte: você pega aí um jato da sua mangueira lá e uma só já é um negócio, derruba a pessoa lá. Isso não quer dizer nada. Isso tem a ver só com bloqueio meu ou tem a ver com Não, alguma... você estava bloqueado e eles estavam limpando alguma coisa da sua saúde. Eu não sei o que, mas pegou você sério. Que veio da cabeça e o negócio foi descendo. Eu vi mexendo até nas suas pernas, tudo. A coisa limpou. Você deve ter sentido alguma coisa assim. Foi para valer, por isso que eu estou falando. Quando é assim, a gente recomenda 3 dias que a pessoa não deve fazer excesso, não deve andar na esteira. Eu hoje, por acaso, tenho uma reunião importante de trabalho. Não, pode ir, mas agora não dirija carro, não. Eu vou voltar para atender reflexos agora. vão diminuir. Pede alguém para ir com você, ou arranja lá alguma coisa. Só 3 dias. Tá bom. Olha isso, 3 dias. Não brinca com essas coisas, não, por causa do reflexo, que a gente não sabe o que acontece por causa da falta de reflexo da pessoa. Entende? Hein? Ah, é? Quem tem que tomar água é aquele nosso amigo lá. Ele precisa tomar água, eu já falei para ele. Por causa dos negócios que eles mexeram, a água vai ser importante. Por exemplo, quando a gente sente mais, assim, como se conseguisse perceber o holochakra de uma pessoa e a afinidade. Por exemplo, a Kátia, vou citar uns nomes, pode sim? A Kátia sentou ali, aí eu percebi a afinidade que eu tenho com ela por uma questão da escrita. E toda a questão da admiração. Sim, mas aí é o problema da energia por causa do campo. A energia, ela potencializa uma opção de coisa, inspira, né? Desencadeia. Faz parte, gera uma opção de coisinha. Que aí, assim, é como se aquilo predominasse no holopensene da pessoa, fosse a coisa ultrafora, o mega trafora, o ponto que mais sadia quando ela passa. Isso aí é por causa do contato que ela tem com você. Você vai saber aquilo que você tem vivência com ela. Isso é normal. E assim cada uma das pessoas na sequência. Todo mundo é assim. Agora, aqui no campo, uma opção de coisa, às vezes, fica mais excitada, maior. Entende? Acontece isso. Gente, então, os nossos comerciais, por favor, que está na hora. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 7 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 63 assinaturas no livro de presença, 8 praticantes da técnica de Invexis, 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 3 recados: Eliana, acoplamentário; Rosa, curso Lexicologia; Everaldo, Côncios. Os verbetes para a eleição de hoje: abordagem da antessala, demissionário antievolutivo, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, trânsito consciencial, verbete chave, verponogenia. Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para as últimas chamadas do acoplamentário que acontece esta semana. Todos os voluntários da CCCI terão aí
ao último mês de promoção. Então, vale a pena procurar. Quem realmente quiser participar, melhorar o processo parapsíquico, inclusive da clarividência e de assimilações energéticas, é um curso que realmente nos ajuda a desenvolver. O tema que será abordado é sobre a maxifraternidade, os EPICONs, o professor Alcir Alves e o professor Leonardo Firmato. E os teletertulianos também estamos aqui no último mês da nossa promoção. Vale a pena ligar para o CEEC e se informar para poder participar. Nosso telefone é 045 35 25 26 52. Convidamos a todos para fazer a inscrição nesta semana ainda, ok? Obrigado. Nós, os professores do curso de Lexicologia, convidamos vocês para o próximo curso do Lexicologia, que vai ser no dia 3, 4 e 5 agora de julho. Portanto, essa versão do curso a gente vai começar na sexta-feira à tarde, logo depois da tertúlia. O que é esse curso? Nós trabalhamos com os dicionários do holociclo, fazendo uma análise, né, íntima da própria pessoa, mas atendendo também através de algumas técnicas de escrita, como a definição, analogismos, coloquialismos, antagonismos, neologia e etimologia. Na medida em que a gente vai realizando essas tarefas, a gente vai se autoconhecendo ainda melhor através dos dicionários que são utilizados. Para as pessoas que não fizeram o curso, a gente convida, e para as pessoas que já fizeram o curso, cuja avaliação tem sido sempre assim positiva, a gente pede para que convide os outros colegas que não fizeram ainda, numa divulgação assim, pessoa a pessoa, tá? Que a gente tem pouco tempo aí de divulgação e a gente considera esse curso bem importante. Tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui para divulgar o curso da Recim. Tá, o curso da Recim acontece na Consus todas as terças, quintas e domingos, né? As terças e quintas à noite, a partir das 19h30 às 22 horas, e nos domingos a partir das 15 horas. Para quem já fez esse curso, vale a pena a gente reforçar que, para quem não fez o curso, vale a pena reforçar que o objetivo desse curso é o aprofundamento dentro da autoconscienciometria. Então, a pessoa vai ter a oportunidade de responder aí no período de 3 a 6 meses o conscienciograma, uma análise rápida, ter a oportunidade de participar algumas vezes na condição de consciência cobaia, aprofundar a técnica da inventariologia, e à medida que a pessoa vai avançando, ela vai poder ter a condição de fazer o curso da Recim 2, que é um curso relativamente novo, que tem 3 meses dentro da Consus, e que tem como objetivo o aprofundamento no conscienciograma, a partir da análise profunda de cada folha de avaliação. Então a gente convida a todos, no sentido de que aqueles que tiverem interesse em aprofundar na sua autopesquisa, a oportunidade é essa. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Trânsito Consciencial. Ganhou com 10 votos. Obrigado, boa tarde.